a gente já conseguiu. Gravando, boa. Tem que postar essas aulas também para vocês. Moçada, é o seguinte, ó. O assunto hoje da nossa aula, deixa eu pôr isso aqui do lado. Eu vou começar a aplicar aquele assunto que nós discutimos ontem, tá? Mas eu vou começar de uma maneira um pouco diferente. Eu não vou ensiná-los a fazer cálculo. Eu quero primeiro treiná-los bastante. Eu vou ficar uma aula inteira hoje, 12 exercícios, treinando vocês a resolverem por lógica os exercícios que dá para ser resolvido por lógica. Porque quando eu falo em aplicação na vida real, a gente vai falar agora de aplicação em vida real, né? Aí, o que a gente pode fazer? Quando eu aplico isso na vida real, eu tenho muito casos que dá para fazer por lógica. E aí o aluno, quando ele tem o primeiro contato com essa matéria, o cara ele começa só a decorar por conta, ele não entende o que ele está fazendo. Então hoje é dia da gente desenvolver o nosso mental. O pai aqui quer que vocês sejam capazes de olhar para um exercício e falar, ó, tá acontecendo isso. Então eu preciso aqui nessa estrutura colocar assim, nessa estrutura eu preciso colocar desse jeito. Aí depois que vocês treinarem, a gente vai aplicar isso em cálculo. Aí vocês vão ver que tem casos que não dá para eu fazer por lógica. Aí legal. Mas é fundamental que vocês entendam isso. Então, começando aqui, ó. Exercise number 1. Questão número 1 aqui, ela diz o seguinte, moçada. Que eu tenho uma viga que está representada nessa figura, tá? Isso aqui, ó, então, que vocês estão vendo aqui onde eu estou passando o mouse, ó, é uma viga. Deixa eu colocar uma cor mais escura aqui, ó. Essa parte aqui é uma viga, ó. Essa viga, ela tem dois pontos atuando nela. E vocês têm que observar. Olha para cá, ó. Esse pedaço aqui é um engaste. Então aqui, essa viga está engastada aqui, ó. E eu tenho do outro lado um ponto móvel que nós combinamos ontem na aula. Então, você precisa voltar na aula de ontem, me parar se você não entender e lembrar o seguinte. Quando eu vejo o ponto móvel, lembra que ele pode andar na horizontal e ele pode ter giro. Então, ele vai segurar o meu objeto somente na vertical. Então, como aqui eu enxerguei um ponto móvel, ó, ponto móvel aqui, ó, eu vou colocar uma seta aqui nele, ó. E essa seta, eu vou chamar ela de BY. Pronto. Ou seja, essa seta está dizendo para mim, eu preciso ter uma força B para sustentar isso. Toda essa força aqui, ó, parte dessa força vai ter que ser sustentada por esse ponto aqui, ó. Isso aqui pode ser, por exemplo, um pilar, que a gente comentou ontem na aula. Legal. Se isso daqui fosse um ponto fixo, se isso daqui tivesse assim, ó, com esse desenho, você teria que colocar aqui para mim duas setas, ó, BY e BX. Porque lembra que o ponto fixo é um parafuso. Ela impede o meu movimento na vertical e ela impede o meu movimento na horizontal. Aí eu colocaria duas setas, mas não é um ponto fixo. E aqui no engaste, pessoal, eu tenho que colocar algumas setas. Eu queria a participação da turma aí. Quantas setas eu coloco nesse meu ponto de engaste aqui? 3. 3. Porque o engaste, ele impede, tá? A seta é o impedimento. Ele impede que o meu objeto se venha na vertical. Vou chamar de AY. Tudo que for vertical eu chamo de AY. Ele impede o meu movimento aqui, ó, na horizontal. Vou chamar de AX. E ele impede que o meu objeto gire. Eu vou chamar de momento em A. Pronto, está representado.
E nesse exercício, além disso aqui estar representado, eu tenho uma força, e essa força aqui, ela é chamada de força distribuída, tá? É como se fosse uma parede inteira em cima da viga. Então, várias setas é uma força distribuída. Agora, o primeiro passo que vocês precisam fazer para cálculo, ó, vou até tirar a tela aqui para vocês me observarem bem, é pegar essa força que está distribuída e, para cálculo, efeito de cálculo, transformar ela numa força concentrada. E é isso que você vai aprender comigo aqui agora na aula. Moçada, ó, olha para cá agora um minutinho. Na vida real, a força que está ocupando a parede inteira, ela está distribuída. Isso é real, tá? Só que para começar a fazer os cálculos, para efeito de cálculo, eu suponho que essa força virou uma única força concentrada. E que força concentrada é essa? Então, olha o objetivo. Você vai aprender comigo agora a transformar esse retângulo de setas em uma única seta. Resumindo, de novo, uma força distribuída e uma força concentrada. Então, é isso que a gente vai brincar aqui agora. Então, vem aqui, ó. Deixa eu tirar o mouse aqui da frente, ó. Vocês vão fazer o seguinte, ó. Para fazer isso, vocês vão ler o que o exercício está falando aqui comigo. Eu tenho uma viga. Essa viga está engastada no ponto A, realmente. Aqui tem um engaste, ó. E essa viga ela tem 2 metros de comprimento. Então, do ponto A até o ponto B, até aqui, ó, eu tenho 2 metros. Tudo isso aqui são 2 metros, ó. E essa viga, ela tem um carregamento de 8 quilonewtons metro. Ou seja, esse monte de seta é um carregamento de 8 quilonewtons metro. Eu quero fazer isso daqui virar uma única seta. Eu quero transformar isso aqui numa força concentrada. Pessoal, quem pode me dar aquela força magnífica e falar para mim o que significa dizer que uma força ela é de 8 quilonewtons por metro? O que significa isso? Aí, Juninho, que a cada metro eu tenho 8 quilonewtons aí exercendo pressão sobre essa Oxe, é isso mesmo. Meus exemplos de parabéns aí para você, meu filho. Você falou perfeito. Ó. A cada 1 metro, quando eu falo que eu tenho uma viga de 8 quilonewtons por metro, eu estou dizendo que em 1 metro ela está exercendo uma força aqui de 8 quilonewtons. Beleza. Se em 1 metro ela exerce uma força de 8 quilonewtons, eu tenho aqui quantos metros? Eu tenho 2 metros. Então, em 2 metros, ela vai exercer uma força de 16 quilonewtons. Então, uma força que estava distribuída por metro, ela vai se transformar numa única força de 16 quilonewtons. Se você não quer fazer essa regra de 3 aqui, ó, que eu fiz, você pode vir aqui e calcular a área do retângulo. Repara comigo que isso daqui forma um retângulo, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Isso formou um retângulo. Ó. E como que eu acho a área de um retângulo? Eu faço base vezes altura. Quem que é a base desse retângulo? A base do retângulo é tudo isso aqui, ó. Todo esse pedaço que vocês estão vendo aqui, ó, que vale 2 metros. Então, você vai calcular a área do retângulo aqui, ó, vai ficar assim para você. 8 vezes 2, ó. Essa altura aqui vale 8, que é a força, vezes o 2 do comprimento, dá 16 quilonewtons. Então, você aprendeu agora um macete comigo aqui na aula. Você acabou de aprender que quando você tem um monte de seta e quer fazer virar uma única seta, você pega a base, que é o comprimento da sua viga, e multiplica pela força distribuída. No caso, 2 da viga vezes 8 da força, 16. Ou faz a regra de 3. Quando eu falo 8 quilonewtons por metro, eu estou dizendo que a cada 1 metro eu tenho 8 quilonewtons. Então, em 2 metros, eu tenho um total de 16 quilonewtons.
E aí, moçada, para efeito de cálculo, quando for retângulo, você vai colocar essa força centrada no meio da sua viga. Se a sua viga tem 2 metros, 2 metros, você vai colocar ela centrada aqui com 16 quilonewtons e vai deixar 1 metro para cá e 1 metro para cá. Então, isso aqui, até o final da nossa aula, eu quero que você esteja muito craque nisso, tá? Isso é o que a gente trabalhou aqui agora, na questão número 1. Então, eu só queria que você transformasse isso numa carga concentrada. Acabamos a questão número 1. Era só isso. Eu não estou calculando nada ainda. Estou só treinando vocês para a questão da lógica. Pessoal, fácil, né? Até aí tranquilo. Agora aqui, ó. A questão número 2, repara comigo que se trata de um engaste. Eu tenho um engaste aqui, um engastamento, ó. Isso aqui é um engaste. Isso daqui que vocês estão vendo aqui, ó, é a nossa viga. Isso é uma viga. E essa viga, ela está recebendo uma carga de 6,48 quilonewtons. Aqui, ó, a carga. Desculpa, Juninho. Diga. Vou fazer uma pergunta do exercício anterior aí. Eu cheguei um pouquinho em cima da hora aí. Deve. Diga. Só voltando, é 8 kN dividido por metro. Por metro. Tá, e aqui embaixo eu tenho 2 metros. 2 metros de viga, isso. Tá. Eu multiplicando não deveria dar 16 kN metro ao quadrado? Ah, ó, boa pergunta. Olha aqui, ó. Eu tenho 8... Deixa eu diminuir aqui, peraí. Cadê aqui minha borracha? Pronto. Ó, eu tenho 8 quilonewtons por metro. Concorda que eu posso escrever desse jeito, João? É uma divisão. E eu estou multiplicando isso daqui por 2 metros. Olha que interessante, ó. Eu corto esse com esse. Legal. E sobra para mim 16 quilonewtons. Certo? Legal, beleza, obrigado. Opa. Agora aqui, pessoal, vamos parar um pouquinho, vamos juntos aqui interpretar isso sempre para a vida real. Eu tenho um engaste, tá? Eu tenho um engastamento aqui. E nesse engastamento eu tenho uma viga. E uma viga que está recebendo uma carga só. Percebe que eu não tenho um monte de seta aqui. Se eu tivesse um monte de seta, significaria que essa minha viga estaria recebendo uma carga distribuída. Como só tem uma seta, isso aqui é uma carga concentrada no final da viga. Alguém pode dar um exemplo para mim de vida real que você tem um engaste aqui e tem uma viga solta? Porque essa viga ela pode fazer isso, ó. Não pode, ó, ela não pode fazer esse movimento, ela pode descer aqui. O que vocês poderiam aplicar isso para mim numa situação de vida real? Essa situação aqui é o que na vida real? Um toldo? Um toldo. Boa. Um parapeito do telhado ali que suporta o beiral, né? O beiral. Mas tem mais. Tem uma coisa que é o que a gente mais usa no cálculo. Força um pouquinho. O balanço, a laje em balanço? Laje em balanço, tá? Para quem não sabe o que é uma laje em balanço, pessoal, é isso aqui, ó. Laje em balanço. Ó, isso aqui que vocês estão vendo onde eu estou passando o mouse, ó, é um balanço. Isso aqui também, ó, é aquela situação, ó. Se eu engastar, tá vendo, ó, que ela tá para o lado de fora? Então aqui eu tenho um pilar, aqui eu tenho um pilar, aqui eu tenho um engaste, ó. Isso tudo que tá aqui pro lado de fora passa a ser o quê? Um balanço, ó. O que é o balanço? É alguma coisa que está apoiada só numa extremidade e na outra extremidade ela não está apoiada. Ó, um exemplo típico de uma varanda aqui, ó, tá vendo? Ó, isso aqui é onde eu tô com o mouse aqui, ó, é um exemplo de uma laje em balanço, ó. Esse pedaço aqui, tá vendo? Então aqui, ó, tá vendo que isso tudo está engastado na parede? Então isso é o símbolo do engaste. Essa parte para frente é a viga, tá? É uma representação em 2D daquilo. Então, como que eu faço aqui para determinar, para a gente calcular isso? Eu quero determinar como é o engaste. Vocês lembram que isso daqui tem uma força. Eu vou chamar isso aqui de ponto A. Então, isso aqui tem um AY. Isso daqui tem
um B, opa, um AX. Isso daqui tem um momento em A. Quando vocês virem uma laje dessa, o primeiro ponto para desenvolvimento de cálculo estrutural é você descobrir para mim quem é o seu AY, quem é o seu AX e quem é o seu momento em A. Você precisa descobrir esses três valores aqui para mim. Agora eu estou começando a fazer cálculo com vocês. Pessoal, por lógica, vamos brincar aqui um pouquinho de lógica agora. Quem vocês acham, qual seria o valor de AY, na opinião de vocês? Pensa um pouquinho, olha, força a memória. O peso da viga? Não. Esse AY, ele tem que suportar que carga? A grosso modo, esquecendo o peso próprio da viga por enquanto, porque ela entra também. Mas quem que é esse AY? Seria como se fosse a força normal? Ele é uma força normal, mas quem que ele tem que sustentar? Isso aqui, ó. Isso aqui, essa força que está aqui nesse engaste, ela tem que ser capaz de sustentar quem? 6,48 quilonewtons. Isso, muito bem. Eu tenho uma força de 6,48 quilonewtons. Se eu sei que aqui vai ter uma força de 6,48 quilonewtons e eu quero que isso fique em repouso, aqui embaixo tem que sustentar uma força de 6,48 quilonewtons. Olha a brincadeira aqui, ó. Uma seta para baixo de 6,48 quilonewtons e uma seta para cima de 6,48 quilonewtons são forças que estão na vertical, ó, na vertical, e elas estão em sentidos contrários. Se eu somar uma que está para cima como positiva e juntar com a que está para baixo, que está como negativo, isso dá zero. E quando essa força dá zero, significa que um objeto está o quê? Em repouso. E qual que é o meu objetivo aqui? É manter esse objeto em repouso. Eu não quero que essa estrutura ela caia. Então eu estou somando duas forças, ó, uma positiva e uma negativa, e ela tem que dar zero para que ela mantenha-se em repouso. Então, isso que vocês falaram aqui está perfeito. Ó. Agora vamos pensar comigo. Quem vocês acham que seria o nosso AX? Alguém arrisca? A normal da viga? Não sei. Ó, seta em pé, eu Nesse tenho que caso, olhar não com tem? seta em pé. Seta deitada, eu tenho que olhar com seta deitada. Tem alguma seta deitada? Não. Não. Então, é zero. Agora, vamos brincar de vida real? Nesse caso, não tem seta deitada, mas eu vou parar aqui. Se eu estivesse falando de vida real, faz sentido não ter nenhuma força aqui? Nossa, acaba sempre tendo, né, Júnior? Porque Acaba sempre tendo. Aqui a gente está tem considerando que não tem, porque a gente está treinando a matéria. mundo de Bob, né? Perfeito, né? Não, mas vai ter. E qual que seria essa força que vai ter? Aqui, deitada. A gravidade está exercendo força aí, né? Se não tiver nenhuma, pelo menos a gravidade está exercendo, né? Não, mas tem uma aqui que a gente não pode, nunca pode ignorar ela. Ela vai ter casos que eu vou ignorar ela. Quando for até um pavimento, ou mais ou menos até 4 metros, a NBR, a norma, permite que eu não considere que força é essa que atua na horizontal e quanto mais alto for, maior essa força é. O vento? O vento! Boa! O vento é uma força que atua na vertical. Muito bom. Então, aqui tem uma força, só que a gente não sabe qual que é o cálculo. Mas quando eu for fazer um projeto, dependendo da altura que essa minha viga tiver, essa minha laje em balanço, eu tenho que considerar o vento. Então, eu tenho que projetar para ela suportar uma ação do vento também. Mas nesse caso, como não tem nenhuma seta deitada, é zero. Então, pessoal, é assim. Para descobrir a força em pé, eu olho para a seta em pé. Para descobrir a força deitada, eu olho para a seta deitada. Como não tem nenhuma, é zero. E agora, para eu calcular o momento no ponto A, o momento que está ocorrendo aqui, o que vocês fariam? A força vezes a distância?
Força vezes distância, que vocês já aprenderam, perfeito. A força que eu tenho aqui, ó, momento, é força vezes distância. A força que eu tenho atuando aqui é de 6,48 e a distância é de 2 metros, ó. Então a gente vai fazer aqui 6,48 vezes 2, ó. Dá 12,96 quilonewtons vezes metro. Então eu tenho esse resultado e eu tenho esse resultado. Para que seria importante esses resultados para vocês? Qual que é a importância dele? Por que que eu estou calculando? São números ou eles têm um significado para a gente? O que vocês acham? Pessoal, quando vocês vão fazer uma laje, ela tem uma espessura, não tem? Ela pode ser uma laje de 7 centímetros, de 8, de 10, de 12. Quando você faz uma determinada laje, quanto mais peso ela for aguentar, maior vai ser a espessura dela. Eu digo, a gente fala isso em engenharia, que é o caso da seção, ela vai ter uma seção maior. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, ó, que naquele caso ali, eu tenho que colocar aqueles números para elaborar um projeto, tá? Que vai me dar qual que é a espessura da minha laje suficiente para suportar aquele peso. É isso que a gente está falando, tá? Então, o nosso objetivo aqui é brincar um pouquinho com isso. Então, é o primeiro passo, é isso. Depois que você vai definir. Então, não tem como você definir qual que vai ser a espessura, sabe? Quanto que você tem que ter de resistência ali. Se for na engenharia de produção, a pessoa vai estar trabalhando na área mecânica, qual que vai ser a resistência suficiente para determinado produto. Ela não tem como ela calcular nada na área mecânica se ela não souber qual que é a força que tem que resistir aquilo. Tá bom? Agora aqui. Vou deixar com vocês, ó, vocês vão fazer sozinho isso daqui, ó. Nossa aula hoje é só por conta disso. O primeiro passo é você observar comigo que essa força aqui, ó, ela é uma força distribuída. E você precisa transformar isso aqui numa força concentrada. Você precisa fazer isso virar uma força concentrada. E essa força de 10 quilonewtons por metro, ela vai virar uma única força, ela vai virar uma única seta de quanto, pessoal? 60 quilonewtons? 60. Você vai achar a área do retângulo. Olha aqui embaixo, ó. Aqui vale 6, que é o comprimento da viga. Olha aqui o nosso retângulo, ó. As do lado aí ignora, então. Ignora, Tá fora. tá fora. Você consegue perceber o que seria isso numa vida real? É como se eu tivesse só uma parede em 6 metros e os outros dois lados da viga estão em branco, não tem nada dentro deles. Então você tem que olhar só aonde a força está sendo aplicada. Os 10 quilonewtons por metro está aplicado em 6 metros. Então vamos fazer dos dois jeitos, ó. Quando eu falo 10 quilonewtons por metro, eu vou multiplicar isso daqui por 6 metros, porque ele está atribuído em 6, né? Acha a área do retângulo, que é base vezes altura. Corta metro com metro, eu tenho uma única força de 60 quilonewtons. E aí, pessoal, onde você colocaria essa força de 60 quilonewtons? No meio, aí você divide 3 metros para um lado, 3 metros para o outro. Perfeito, muito bom. Ó, 3 para cá e 3 para cá. Então você vai colocar ela bem aqui, ó. Três metros para cá. Peraí. E 3 metros para cá, ó. Ficou feio isso aqui. Vou passar esse arquivo para vocês e deixar ele bem caprichado aqui, ó. Agora, vamos observar os pontos. Repara comigo que isso aqui é um ponto móvel. E esse outro aqui, ó, é um ponto
fixo. O que a gente combinou? Nós fizemos um combinado. Toda vez que vocês enxergarem um ponto móvel, vocês vão colocar uma seta só segurando ele. Então, ele está segurando somente aqui, ó. E eu vou chamar isso aqui de ponto A. Então, esse vai ser o meu AY. E agora, aqui, ó, eu vou chamar isso de ponto B. E esse cara vai ser o meu BY. Só que como isso aqui é um ponto fixo, ele tem também uma força aqui, ó, que impede ele na horizontal. Lembra do parafuso. Eu vou chamar de BX. Como eu não tenho momento aqui, porque eu não tenho um engaste, o meu objetivo é determinar quem? Determinar o valor do AY, determinar o valor do BY e determinar o valor do BX. Pessoal, eu faço isso por lógica, tá? Vocês prestem atenção, porque tem gente que fica só decorando conta e é incapaz de aplicar uma lógica nisso. Vamos ver. Olha para esse exercício e vê se por lógica vocês conseguiriam determinar para mim o BX. Quanto valeria o nosso BX aqui nessa brincadeira? 0. 0, porque o BX está deitado e eu não tenho nenhuma seta deitada. Eu só tenho uma seta em pé aqui, ó, que é o 60. Então, BX é 0. Não precisa de cálculo. Agora, quanto que vocês acham que vale o AY e o BY? Vai distribuir a força uniforme neles? Por Quanto exemplo, seria? 30 para um lado e 30 para o outro? Tipo isso? Ou não? Isso, perfeito. Por que Ah, que tá. você acha que é 30 para um lado e 30 para o outro? Porque tá concentrado no meio e são dois apoios, um de cada lado? Perfeito. Por causa de um negocinho chamado, pessoal, ó, vocês só podem fazer isso. Pegar o 60, que está aqui em cima. Olha aqui caceta, ó, para quem se perdeu. Você só pode pegar essa força e dividir metade dela para cá e metade dela para cá, porque se eu cortar essa viga no meio, eu tenho uma simetria acontecendo nela. Você só vai poder fazer esse raciocínio quando isso acontecer. Olha a simetria aqui, ó. Se você cortar isso aqui bem no meio, ó, você vai ter 5 metros para cá, você vai ter 5 metros para cá. Se você pegar uma face, ó, da viga e dobrar ela bem no meio, tudo que está do lado esquerdo é igual ao que está do lado direito. Como ela é idêntica, eu divido 30 kN para cá e divido 30 kN para cá, ó. Aí você deve estar falando assim, só porque é simétrica? Pessoal, pelo amor de Deus, é só porque é simétrica. Mas por que eu tenho que treinar só quando é simétrica? Porque vários casos que você vai aplicar em resistência dos materiais, em experimentos de produção e de civil, existe uma simetria. E aí a galera não treina isso e fica perdendo tempo num monte de conta. Mas agora para um minutinho, ó. Se eu colocasse aqui uma outra força de 10 kN, ela seria simétrica? Não. Não. Porque se você dobrar ela, o 10 só está de um lado, não está do outro. Quando eu falo simetria, é espelho. Você tem que imaginar comigo o seguinte, cara, ó, presta atenção nesse detalhe aqui, moçada. Você tem que imaginar que isso daqui que eu estou colocando para você, ó, é um espelho. Tudo que você enxerga para cá tem que ser igual ao que você enxerga para cá. Se eu colocar 10 kN ali, deixou de ser um espelho. Então agora vai um desafio para vocês aqui, ó. E se eu jogar Sim, 10 só kN... pra... Ô, diga. Então, se tivesse 10 do lado direito, então, aí seria. Do lado Ah, de lá. boa. Isso que eu ia falar agora. Se tivesse 10 Só aqui, pra- ó. Quer ver? Vamos fazer um negócio aqui agora, ó. Se eu colocar 10 aqui. 10 aqui. E jogar 60 para cá. Igual tava, ó. Seria simétrica? Seria simétrica. Porque se você dobrar ela, ó. Você tem 10 e 10. E esses 10 estão à mesma distância das duas. Tá bom. Mas se eu colocar 10 de um lado e 10 do outro,
Me ajuda numa coisa agora, pessoal. Quanto seria o meu AY e quanto seria o meu BY? Na opinião de vocês. Deixa eu ver o chat aqui. Vai pensando aí. 40? 40. E isso, Murilo. Murilo também falou aqui no chat, ó. Se você somar 60, muito bom, Davi, aqui mais 10, mais 10. Você tem uma viga que tem que suportar um total de 60 mais 10 dá 80. Se você tem que suportar 80, você tem que ter pontos de apoio que também suporte os 80. Como eu tenho 2 pontos de apoio e tenho uma simetria, 40 para um lado, 40 para o outro. Então, 40 para cá, 40 para cá. Mas como eu vou deixar esse material para vocês estudarem, então eu vou deixar ele certinho aqui, tá bom? Ó, esse aqui não existe. Esse aqui também não. Esse aqui também não. Ô, Juninho, Oi. se eu colocar, por exemplo, no meio ali dessa distância, dessa viga, tem uns 10 metros. Se eu colocar bem no meio, mais ou menos onde está os 60 quilonewtons, Certo, um apoio, um engaste, por exemplo, certo. eu teria que dividir em 3 a força de 60 quilonewtons? Por Cara do causa da céu. simetria ou não? Pergunta maravilhosa essa sua. Não, não pode. Esse negócio de você só dividir metade para um lado e metade para o outro, ela só acontece em um caso. Quando você tem 2 pontos de apoio, você só pode fazer isso quando são 2 pontos de apoio, um fixo e um móvel, ou 2 fixos no máximo. Se eu colocar um engaste aqui e colocar um ponto móvel, eu não posso mais fazer essa divisão igual. Vou até explicar isso com calma para vocês entenderem o porquê não. Quer ver, ó? Quer ver? Se eu jogasse aqui um engaste e jogasse aqui um ponto fixo e colocasse aqui exatamente 1 metro e aqui 1 metro e uma força de 50 newtons, eu não posso jogar 25 para cá e 25 para cá. Por que que vocês acham que eu não posso colocar quando acontece isso? Quando eu troco o ponto fixo para o ponto móvel? Ela é simétrica, ela tem 2 pontos de apoio, mas por que será que eu já não posso mais fazer isso? Porque vai entrar movimentos diferentes aí, né? Ela vai ter movimento diferente entrando, se você tirar um ponto. Porque Porque o aqui, engaste tem reação para momento também? não só por isso, porque o engaste, ele tem uma resistência maior. É como se eu falasse assim, se eu engastei, o cara segura mais, tá? Ah, então você deve estar aí na sua casa falando assim para mim, ô pai, mas por que então que eu não jogo engaste em tudo? Porque tem situações, como por exemplo em metálica, se eu estou fazendo uma obra, uma estrutura totalmente metálica, eu não posso colocar um engaste ali. Eu tenho que fazer um parafuso, porque senão vai virar solda. Às vezes a solda não é tão resistente. Outro caso, às vezes eu preciso de que ele quebre uma vibração, então o engaste não é o ideal para mim, tá? Então, como esse aqui ele tem uma resistência maior, ele tem que suportar mais. Então é como se dos 50 viesse, por exemplo, 40 para cá e 10 para esse daqui. Mas para eu afirmar quanto está vindo para o engaste e quanto está indo para cá, aí é só por cálculo. É o que eu vou ensinar vocês a fazerem na próxima aula. Mas esse negócio de ver a lógica de dividir a viga no meio, ela é fenomenal. É o que a gente vai perder tempo para trabalhar agora. Respondido, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Então agora vamos avançar aqui um grauzinho. Deixa eu ver o chat aqui se alguém está com dúvida. Ô, Juninho, deixa eu perguntar uma coisa. Se o Diga. 10 quilonewtons estivesse lá no 2, igual você fez, Ah, aí seria o AY ficaria com 2 quilonewtons e o outro com 8, o BY? você está falando nesse exemplo que eu apaguei agora? É. Esse aqui. Não, não, o de cima mesmo. Esse aí, ó. Ah, se tivesse o quê? O 10 ali em cima do 2 do 6 ali, que nem se tinha colocado. Ah, se o 10 estivesse aqui, né? É. E o 10 Aí, estivesse aqui aí também. não, só de um dos lados, por exemplo. Aí Ah, ficaria 2 para um lado e 8 para o outro.
Não, não pode afirmar ainda. Espera um pouquinho, sabe por quê? Ela deixou de ser simétrica. Aí, como ela deixou de ser simétrica, eu vou trabalhar uma outra lógica com vocês. Aí a gente vai aprender a fazer por somatório de momento, ó, igual a zero. E é lógico, assim, a sua lógica ela tá legal pelo seguinte: se ela deixar de ser simétrica, esse valor de 10 tá mais perto desse ponto A, não tá? Concorda comigo? O ponto A ele tá mais perto. Então ele tem que resistir mais, porque além dele receber metade da carga de 60, ele vai receber também a carga de 10. Aí a gente faz por esse raciocínio que você falou. A gente coloca um pouquinho mais, é como se aqui viesse 40 e aqui viesse 20. Mas aí, para a gente não ficar quebrando muita cabeça em cálculo, porque se eu trocar aqui a posição, ela já modifica, eu vou ensinar vocês a fazer com cálculo. Tá. Tá? Às vezes dá tempo de eu explicar um pouquinho hoje. Pode ficar sossegado que nós já vamos chegar lá. Ô, Juninho, Diga. eu estou incomodado com uma coisa aí nesse desenho seu aí. Ô, diga. É o seguinte, vou pegar o primeiro desenho ali que você está com o ponto móvel do lado esquerdo, né? E o segundo com o ponto fixo, né? E aí Certo? tem lá duas medidas nas duas laterais de 2 metros. Porém, Isso. você está me falando que a distribuição concentrada aí está nesse trecho de 6 metros, tá? Isso. E aí, esses 2 metros estão fazendo o que aí no meio? Porque a viga não está suspensa, ela está, de uma forma ou de outra, está no ponto fixo e no ponto móvel, né? Certo? Então, o que não teve, quer dizer, a distribuição está só concentrada nesse meio, quer dizer, os 2 metros das duas laterais não tem nada acontecendo neles? Não, eles não estão recebendo nada, eles estão livres. É como se, por exemplo, você tivesse uma viga aqui, ó. Aí aqui você tem um pilar, aqui você tem um pilar, ó, uma situação real de vida. Aí o que Beleza. você está fazendo aqui, ó? Você está colocando aqui, ó, uma parede, você está levantando uma parede aqui, ó. Só nesse pedaço aqui, ó. Só esse pedaço da parede. Essa parte aqui, ó, ela tá livre, ela não tem nada de carga. Essa parte aqui também ela tá livre, ó. Ela não tem nada. Só que essa parede, aonde que ela tá jogando essa carga dela? Ela tá jogando para essa viga toda, ó, para tudo isso aqui. E essa viga toda tá jogando para esses pilares aqui, ó. Entendeu? Então tem situações na vida que não significa que a minha viga vai estar só ocupando ela toda. Não. É uma parede ocupando um pedaço dela e o outro pedaço vazio. Pode ser uma laje, ó. Aí tem um cômodo aqui em cima dessa laje. E esse outro pedaço aqui tá vazio. Entendeu, João, a ideia? Eu não Não, preciso. eu entendi a ideia, que eu não estava interpretando desse jeito. A carga ali, quer dizer, me faltou uma visão prática dela, né? Porque realmente eu vejo no desenho que está o quê? Nas duas pontas tem apoio. Então, essa concentrada aí, ela está chegando nas duas pontas também. Porém, agora, com isso que você me explicou, significa que eu tenho realmente, quer dizer, ela já está por si só, essa viga está se suportando, porém, naquele trecho de 6 metros ali, bem simétrico, como você falou, tem essa carga ali distribuída concentrada nele. Isso. E para você entender aqui a ideia, eu não estou considerando ainda nesses cálculos, porque a gente está começando a trabalhar agora. Se eu for falar para você como isso ficaria na vida real, ficaria desse jeito, ó. Essa viga aqui, ela tem um peso próprio que é feito de concreto, certo? Sim. Então ela está inteirinha com concreto. Então vamos supor que eu fui lá e calculei quantos, por exemplo, vou pegar toda essa minha viga de concreto aqui, ó, e vou jogar em cima de uma balança. Aí em cima da balança ela deu 200 quilos. Esses 200 quilos vão virar 2.000 newtons. Beleza? Tá? Esses 2.000 newtons, por exemplo, para você entender, eles vão virar 2 kilonewtons, tá? Só estou fazendo conversão aqui. Então, o peso próprio dessa viga é de 2 kilonewtons. Mas ela está onde? Ela tem 2 metros, 6 metros, 8 metros. Então, você vai perceber que na vida real, iria aparecer para você aqui também, ó, uma outra força inteira nessa viga, de fora a fora, ó. Pegando tudo isso daqui. Se eu tenho 2 em 8, vamos supor que eu coloque aqui meio vezes 8 daria 4. Vamos supor que aqui deu 4 kilonewtons, tá? Vamos supor que então que apareça aqui meio kilonewtons por metro. O que é meio kilonewton por metro? Em 8 vai dar os 4 kilonewtons que eu estou supondo aqui. Então esse detalhezinho, João, que você está vendo de vermelho, era uma força distribuída
do peso total da sua viga. É pegar a viga e colocar em cima da balança. Mas além dela ter esse peso total, ela tem uma carga, por exemplo, de uma parede nos 6 metros. Aí essa carga está representada aqui, ó. Entendeu? Que é os 10. Então você iria ver uma visãozinha na vida real assim, ó. Parece um infernozinho. Vem uma aqui, ó. Aqui. Aí depois vai vir uma outra aqui para você assim, ó. Tá? Aí vai vir aqui uma pessoa que está andando, ó. Aí vem uma outra carga aqui, ó, de uma pessoa que está passeando por aqui. Então começa a vir uma seta em cima da outra, mas cada uma passa a ter um significado. Essa passa a significar peso próprio, essa passa a representar uma carga que está em cima, que a gente chama de carga permanente. Essa aqui passa a ser uma carga móvel, que pode representar uma pessoa. E aí o negócio começa a ter uma sintonia de setas, onde você vai começar a analisar todas as forças atuantes. Sanou sua dúvida, João, aí? Tranquilo? Não, legal, legal. Agora deu luz no fim do túnel. Beleza. Aqui, deixa eu apagar isso aqui, ó. Aí. Agora, pessoal, vou avançar um grauzinho aqui com vocês. Isso aqui não é viga, não. O que vocês acham que é isso? Dá um apoio aí pro pai. Me ajuda. Uma terça de telhado, hein? Uma terça de telhado. Ó, é isso aqui, ó. Esse desenho que vocês estão vendo é chamado de treliça, tá? É esse desenho aqui, quer ver? Isso é uma treliça. Deixa eu pegar uma treliça no telhado. Treliça de madeira, telhado. Só para vocês observarem o que eu estou mostrando ali. Ó, isso aqui. Então, aquele desenho que vocês estão vendo é exatamente esse desenho aqui, ó. E concordam comigo? Deixa eu ver se vocês conseguem pegar o apoio aqui, ó. Gente, ó, tá vendo aqui, ó, onde eu tô passando o mouse aqui, ó? Aqui tem um, aqui, ó, bem exatamente nesse ponto, essa minha treliça, que é essa seção aqui, ela tem que encontrar em algum ponto para ela segurar. Então, ela pode engastar numa parede, ela pode vir com uma peça metálica aqui parafusada, que vai representar um ponto móvel. Tá vendo onde eu tô passando o mouse aqui, ó? Pode ter uma placa metálica segurando ela na parede. Interessante seria vocês observar isso na prática, em algum lugar, ó. Tá vendo? Aqui outra treliça. Aqui, ó. Aqui tá legal, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui tem um parafuso, ó. Não sei se vocês estão enxergando aí. Onde eu tô exatamente passando o mouse aqui, ó. Tá parafusada. Nossa senhora. Esse prédio aqui é chato, né? É um parafuso aqui. Deixa eu ver se tem mais aqui, ó. Esse aí mostrou bem. Aqui, ó. Essas chapas aqui, ó. Tá vendo aqui os apoios? Então eu tenho apoio móvel aqui no canto, eu tenho apoio fixo de um lado, fixo do outro. Eu uso essas placas metálicas para poder fazer a formação do telhado. Isso daqui, pessoal, é chamado de tesoura, tá bom? Essa parte toda aqui, ó, é chamada de tesoura, tá bom? Essa minha tesoura, ela tem outras peças que a gente vai aprender com o tempo o significado dela. Banzo inferior, banzo superior, tá? Diagonal dela, montante, pendural, cada coisinha tem um nome esquisito, tá? Mas para grosso modo é isso aqui. Interromper aqui. Vamos lá. Ó. Vamos ver se vocês sabem que, como isso aqui é uma treliça, toda treliça ela só pode receber força nos pontos nos nó. Isso aqui é chamado de nó. Ó. Isso aqui é um nó. Isso aqui é um nó. E todas as forças delas vão vir aqui nesses nó, ó, em cima desses pontos que vocês estão observando aqui, ó. E aqui é o ponto de sustentação. Aqui eu tenho um ponto móvel e aqui eu tenho um ponto fixo, ó. Então vamos começar pelo esquema. Se é ponto móvel, eu faço uma seta só, uma seta para cima, aqui. E vou chamar essa seta de AY. Se é ponto fixo, eu faço duas setas, ó. AX, AY, H, né, aqui, ó, HY, e aqui, HX.
E qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é determinar o valor do AY, do HY e do HX. O HX eu vou responder para vocês, vale 0, tá? Porque não tem nenhuma força deitada. Todas as minhas forças aqui estão em pé, ó. Em pé, em pé, em pé. 0. Agora eu vou deixar com vocês. Quanto vale o AHY e quanto vale o AY? O que vocês acham? Pensa aí, sem medo de errar, pessoal. Não tem problema errar. Acho que 15 os dois são quilonewtons? 15. 15. Vocês vão olhar o seguinte. Quantas forças estão chegando? 3. Ó. Uma força de 10. Uma força de 10. 60 e 60, Juninho? Uma força de 10. Mas, João, vamos pensar comigo, ó. Tá chegando 10, 10 e 10. Os meus dois apoios têm que ser suficiente para suportar quantos quilonewtons? Ó, 10, 10 e 10. Eles têm que suportar 30, não tem? Sim, sim. Então, aqui eu tenho que ter quanto e aqui desse outro lado eu tenho que ter quanto para suportar esses 30? Numa ponta a outra, 15 e 15, se for simétrico, né? Só que tem esses pontos aqui, estão distribuindo também, né? 15 e E 15. Não, ponto mas A, não, E, não tem que levar em consideração isso? mas ó, o ponto A não tem nada de força chegando nele, ó, tá vendo? Tá livre. O ponto H também, ó, não tem nada aqui. Tá vendo o ponto E, ó, não tem força. Eu tenho Mas que olhar. eu sempre olhei essas terças aí, né? Eu acho lindo o desenho delas aí. Inclusive tem umas mais complicadas aí, tem uns galpões enormes aí que você encontra isso daí, é muito bonito, né? Sim. E esse ponto BE, FE aí, que é essa na diagonal aí, Ah, que ela também traz uma sustentação aí, né? Ela faz uma amarração no conjunto, né? mas na Mas ela verdade é uma transmissão de força, ó. Na verdade é assim, é um conjunto em sintonia. Esses 10 quilonewtons é uma força que está sendo jogada para cá, que está sendo distribuída para cá. Ela vai fazendo um caminho, ó. Esses 10 que vocês estão vendo aqui, que você está vendo aqui, ó. Esses 10, ele faz uma sintonia. Ele joga um pouco para cá, ele joga um pouco para cá. E tudo isso tem que descarregar em algum lugar. Aí eles vão fazendo, ó, é como se fosse um monte de formiguinha andando, ó. Elas vão andando. Aonde que elas vão descarregar essa força toda? Aqui, ó, nesse ponto. Mas quem está fazendo a força são só as setas. Então é esses 10 quilonewtons aqui, esses 10 quilonewtons e esses 10 quilonewtons, que dão 30 quilonewtons. Como eu tenho dois apoios, eu coloco 15 quilonewtons para cada, somente porque eu tenho aqui uma simetria. Mas eu não enxerguei a simetria. Olha aqui, ó. Você vai passar bem no meio da viga. Se você pegar esse lado de cá e dobrar com esse lado de cá, ó, juntar uma com a outra, elas vão dar em cima, certinho. Isso são vigas simétricas. E aí você pode afirmar com toda certeza que é 15 para a direita, 15 para a esquerda. Tá? Funciona mais ou menos assim, pessoal, desse jeito. Quem faz a força são as setas. As setas, elas vão caminhando pela toda a estrutura. Você não está enxergando a força caminhando. Mas imagina um monte de formiguinha caminhando tudo lá na treliça. Tá vindo na madeira, ou no metal, papapá. E aonde elas vão descarregar? No ponto de apoio, tá? E de novo, eu não estou considerando o peso da treliça. O peso da treliça eu coloco depois aqui, ó, para sustentar. Eu estou considerando a força que ela está recebendo, que está vindo do telhado. Vocês ainda não aprenderam a calcular. Pessoal, vocês têm dúvida, perguntas? A matéria está muito difícil. Ah, Juninho, não tem jeito, né? Desculpa aí, mas Hum, eu ainda estou cafifado aí com o hum, BE e o FE. As duas forças que estão aí, porque essas duas diagonais aí têm hum. uma função aí nesse conjunto. Sim, sim, elas são forças que seguram tração e compressão. Esse aqui são forças, ó. Essas retas aqui, ó, elas geram forças de tração e compressão. Mas eu não estou fazendo o cálculo da força de tração e compressão que está acontecendo dentro dela. Eu estou fazendo o cálculo da força que eu preciso ter de sustentação aqui, ó. Aqui Uhum. dentro, o João, eu vou dimensionar uma madeira e ela vai ter uma seção. Ela pode ter uma seção pequena, pode ser uma madeira fina, como ela pode ser uma madeira grande.
Essa seção, sim, eu vou fazer em cima dessa força, saber se ela está tracionando ou se ela está gerando uma tração ou uma compressão aqui. Mas isso é o próximo passo de cálculo. O primeiro passo é você calcular essa força aqui, ó. É a força de sustentação. Você está indo um pouquinho além, você está querendo enxergar como que essa força está jogando força para cá, ó. Isso aqui você vai aprender só no quarto semestre, que é esse cálculo da treliça. Tá? Legal. Mas vamos lembrar o seguinte, o que é importante você lembrar já para avançar, uma teoria importante. Treliça, as forças sempre são nos nós são os pontos. Essas barras, elas geram tração e compressão. Tem barra que está sendo comprimida, tem barra que vai ser tracionada. E o seu objetivo no cálculo estrutural, sim, é determinar o valor dessa tração e dessa compressão, para no final do seu projeto você falar, eu preciso de uma madeira com uma seção de tanto, grande ou pequena, para suportar essa carga. Mas essa carga, no final, ela vai vir para cá, ó. Ela vai vir para esses pontos. Tá? Mas calma que vai ampliando, vai chegar lá. É que não dá para eu avançar muito com você aqui, senão eu vou ter que aplicar trigonometria, o pessoal vai me xingar. Mas a ideia nossa é essa. Devagar, obrigado. Beleza. Ó a questão 5, ó, eu mudei ela um pouquinho aqui. Ela está um pouco diferente. E aí, pessoal? O que vocês acham? Eu tenho um ponto fixo aqui. Eu vou perder. Eu quero que vocês olhem aqui, todo mundo. Ó, brinca um pouquinho aqui. Ó. Um ponto fixo. Vou chamar de AY. Vou chamar aqui de AX, porque é fixo. E já vou matar para vocês que o AX aqui é 0. Essa viga aqui toda, ó, ela está encostando, ó. Ela está vindo até aqui. E aí tem um cabo de aço aqui, ó. Que está segurando essa viga bem aqui no final. Isso daqui é como se fosse o teto, ó. Ela está engastada no teto. Esse cabo de aço, ele está aqui em cima, engastado, ó. Tá desse jeito. A brincadeira tá assim, ó. O que vocês acham? Primeiro vamos trabalhar. Vocês acham que tem simetria? Na opinião de vocês? Sim. Tem. A distribuição dos apoios tem. Tem, ela tem simetria. Porque se você olhar, a viga tem 6 metros, não tem? Ó, você tem 2 metros daqui, 2 metros daqui, 2 metros daqui. São 6 metros. Se você pegar 6 metros e dividir no meio, dá 3. Tá, legal. 3, se você passar aqui, ó, vai ficar 3 metros para cá e vão ficar 3 metros para cá. E repara que se você dobrar isso aqui, essa viga, ó, isso aqui vai ficar 1 metro, isso aqui também vai ficar 1 metro de distância, ó. Ela vai dar simétrica certinho. O cabo de aço aí seria um ponto móvel ou não? Isso! Ele não apareceu para vocês aqui, mas eu sei que aqui é como se fosse um ponto móvel, ó. Ele não quis colocar um ponto móvel, mas eu sei que quem está segurando é esse engaste. E esse engaste aqui, ó, ele está segurando o meu objeto para que ele não se movimente aqui embaixo. Não apareceu, mas tem. Então aí eu consigo descobrir agora essa força aqui, ó, que eu vou chamar de BY. Ela não apareceu, mas eu sei que ela existe. Eu mudei um detalhe no desenho, mas o que é importante nessa aula, que você saia em mente, você não esqueça, é que quando eu falo que os objetos possuem simetria, eles precisam estar exatamente cortados no meio. Quanto que vocês acham, pessoal, que vale então o nosso AY e o nosso BY aqui? 30 cada um? 30. Ó, 30, essa força é 30. Essa força é 30. Pessoal, vocês vão somar todas as setas que tem chegando. Então tem uma força de 30, mais uma força de 30, dá uma força total de 60. Só que como ela é simétrica, ó, existe uma simetria aqui. Você coloca 30 kN para o lado e 30 kN para o outro. Ó. Então aqui recebe 30.
e aqui recebe 30. Ô, Juninho, Oi? então por mais que o cabo de aço esteja engatado no teto, dá para afirmar que dá para supor que essa viga poderia, como é que fala, andar na horizontal e fazer momento? Isso, perfeito. Dá. Porque o que está engastado, ela está engastada lá no teto, né? Aí eu tenho aqui um cabo. Então, se eu pegar e mexer nesse cabo, aqui tem momento, tá travado. Mas é como se esse cabo ele ainda conseguisse aqui embaixo ó, dar uma movimentada na horizontal, e é como se aqui embaixo esse cabo eu conseguisse mexer nele no momento. Então aqui, ó, eu tô dando reação nele só nesse ponto, por causa dessa força aqui, ó, que tá aqui em cima. Entendi. Entendeu? Juninho, Oi. e a simetria também, a gente está envolvendo aí que forma sempre um ângulo de 90 graus aí. Sempre, ele vai estar sempre no horizontal, não pode ter um ângulo de diferença aí entre o ponto A e o ponto B, ou pode? Ah, você tá falando tipo uma viga assim, ó, inclinada? A minha Isso viga mesmo. e a minha força como se ela tivesse assim, Seria o mesmo exemplo, 30-30 ali, né? Só que ela certo? tem esse ângulo aí, né? A gente vai ter que calcular as normais aí separadas, que nem a gente estava calculando anteriormente. Você estaria falando que ela estaria assim, aqui eu teria um ponto móvel, aqui eu teria 30, aqui eu teria 30. Isso. Só que Não, vamos botar mais um 30 graus aí, mais ou menos, aí que você desenhou, né? De isso. diferença. Não, eu não posso falar mais que ela é simétrica, sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Essa viga, quando ela fez esse movimento que ela caiu aqui, ó, eu passo a ter forças horizontais. Aí já é mais avançado, aí já seria lá no quinto semestre, porque aí isso daqui vira isso, ó. Vira duas forças aqui. Essa outra força que ela tá vindo inclinada aqui, ela tem um ângulo aqui, ó, com a horizontal, ó. Esse ângulo ele tem que ser permitido aqui. A gente tem que decompor isso para determinar essa força. Aí é outra Plano história. inclinado. Isso, a gente vai trabalhar com plano inclinado na viga. Por isso que as matérias vão se costurando depois. Mas aí eu já não posso mais trabalhar com simetria, porque essa força está inclinada e essa força aqui ela tá na vertical, ó. Percebeu a diferença? Como muda? Não, legal, legal. Tá? Era isso mesmo. É o que ele falou, né? O plano inclinado aí que vai estar fazendo ação aí. Isso. Aí vai É. ter sim uma força de ação de vento, vai ter uma força inclinada. Aqui, ó, essa aqui é É, bacana. ô Juninho, deixa eu só tirar uma dúvida rapidinho. Ah, diga. Como você conseguiu supor no último exercício que ia aparecer um ponto móvel ali? Ah, tá. Isso aqui é uma suposição de prática. Assim, se você imaginar o seguinte, ó, aqui esse pedaço que eu estou pintando para você é um cabo de aço que está engastado. Então, quem está engastado no teto é o cabo de aço. Se você vir com a sua mão aqui, ó, e dar uma empurradinha nesse cabo de aço, ele está conectado nessa outra viga aqui, ó. Ele consegue dar tipo uma balançada na horizontal. Porque eu não coloquei nenhum engaste aqui, ó. Eu não coloquei um parafuso, eu não coloquei um engaste, eu não coloquei nada. É como se ele fizesse isso, ó. O cabo vem, a viga vem e o cabo de aço segura ela aqui, ó. Ela tá fazendo esse movimento. Então, o que eu posso concluir quando ela faz esse movimento? Que aqui, ó, não tem nada prendendo ela. Eu não engastei ela, eu só segurei ela aqui. Então, ela pode ter um movimento aqui e ela pode ter um momento. Aí eu peguei e considerei aqui um ponto móvel por causa disso, porque não fez nada. Agora, se eu soldasse aqui uma viga, ó, isso aqui virou uma viga, deixou de ser cabo de aço, e eu soldasse uma outra viga, aí eu não poderia falar que isso aqui é um ponto móvel, não. Aí isso aqui viraria também um engaste assim, ó. Com outro engaste aqui e com um ponto fixo aqui, ó. Pegou mais ou menos a ideinha do negócio? Entendi. Entendeu? Porque ele é um cabo de aço só. Ele é um aço que está sustentado, segurado na viga. Agora, moçada, vamos lá então, ó. Vamos pegar mais um pouquinho aqui. Questão 6, eu paro depois já, tá? Quando for umas 20, 22, 20, 20, eu paro aqui para vocês treinar em casa o restante. Lembra que eu sempre preciso pegar essa força concentrada e fazer virar uma única força. É a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui.
Então, eu tenho uma força de 5 quilonewtons por metro atuando em 2 metros. Então, eu vou fazer junto com vocês aqui, ó. Aqui. Aqui. Aí a minha viga vai vir aqui, ó. Então, eu tenho a viga aqui com 2 metros. E eu tenho uma força agora de 5 quilonewtons por metro atuando em 2 metros. Primeiro, eu preciso achar a área desse retângulo, né? Então, eu tenho aqui, ó, 5, que é essa altura é a força. E o comprimento é 2. Então, eu faço 5 vezes 2 dá 10. Se você não quiser fazer lado vezes lado, você pode vir aqui, ó. Faz a continha aqui do lado comigo, ó. 5 quilonewtons por metro está dizendo que a cada 1 metro ela exerce uma força de 5 quilonewtons. Mas a minha viga tem 2 metros, ó. Então, em 2 metros, ela exerce uma força de 10 quilonewtons. Agora, para a gente poder avançar um pouquinho mais, ó, presta atenção num detalhe. Essa força, esse monte de seta, tem que ser trocado por uma única seta de 10 quilonewtons, localizada no meio da viga. Então, ela vai fazer isso aqui, ó. E aí, isso significa que agora eu tenho aqui, ó, 1 metro para esse lado e 1 metro para esse lado aqui, ó. E a força nossa aqui é de 10 quilonewtons. Mas além disso, pessoal, eu tenho aqui uma força, ó. Observa comigo essa força aqui, ó. Essa força é uma força inclinada de 10 quilonewtons. E aí vamos ver se vocês lembram. O que eu faço quando eu tenho uma força inclinada? Decompõe ela. Decompõe, faz virar 2 vetores aqui, ó. Como essa força, ó, repara comigo, a seta dela tá para cima e para a direita, a minha seta aqui também tem que ficar para cima e tem que ficar também para a direita, ó. Pronto. Agora vamos lá então. Onde o ângulo encosta, ó, vocês perceberam que toda a matéria, elas vão se juntando, ó. Onde o meu ângulo encosta aqui, que é esse ângulo de 30 graus, eu uso o conceito de cosseno. Então aqui vai ficar 10 vezes cosseno de 30. E aqui vai ficar 10 vezes o seno de 30, ó. Então 10 vezes o cosseno de 30 vai dar como resultado aqui, ó. Vou deixar vocês fazerem. 866. Oh, muito bom. Valeu, Ju. 866. E 10 vezes seno de 30 dá 5, né? Isso, 5. 5 quilonewtons. Pronto, então agora esquece. Essa força que estava inclinada de 10 quilonewtons, ela deixou de existir. Ela morreu, foi enterrada. Agora eu passo a ter duas forças novas. Uma de 5 para cima aqui, ó. Uma de 5 aqui para cima. E uma para frente aqui, ó. Deixa eu ir. Foi. E uma para frente agora de 8. Então eu tenho aqui 8,66 quilonewtons e eu tenho aqui 5 quilonewtons. Então esse modelo grande que vocês estão vendo ali do lado, ó, ele virou um modelo menor com atuação de 3 forças. O que era concentrado, o que era distribuído virou uma de 10. E essa força concentrada inclinada virou duas forças, uma de 5 e uma de 8,66. Pessoal, agora eu quero só ver como é o engaste. Eu tenho 3 setas chegando nele, ó. Vou colocar aqui. Vou chamar esse aqui de ponto A. Eu tenho um AY de cá. Eu tenho aqui um AX vindo para cá. E eu tenho um momento ocorrendo aqui, ó. Quanto vale o AY? Só por lógica, sem fazer conta. 5? Aqui, 5. Eu acho que sim, não é? Pessoal, isso, eu achei que vocês iam falar 15. Tá doidinho pra vocês errar. Ai, eu tá doidinho aqui pra sair uma. Ó,
vocês vão fazer o seguinte. Vamos já treinar uma coisa. Você pode escolher. Toda seta que tiver para cima, lembra que as setas estão em sentido contrário? Uma é positiva, a outra é negativa. Eu vou colocar assim, ó, tudo que tiver para cima é positivo. Positivo. Tudo que tiver para baixo é negativo. Então eu tenho uma seta para baixo, vou pôr menos 10. Uma seta para cima, vou pôr mais 5. Tá? E vou colocar uma outra seta para cima, que é essa que eu estou querendo descobrir aqui, ó. Vou chamar ela de mais AY. É o que a gente vai descobrir agora, quanto que ela vale. E tudo isso tem que ser igual a 0. Por que que tem que ser igual a 0, pessoal? Porque um objeto está em equilíbrio quando eu junto todas as forças e isso dá 0. Olha a brincadeira aqui do cabo de guerra, ó. 10 newton para cá, 15 newtons para cá. Quanto que eu tenho que colocar para cá para isso ficar 0? Eu vou juntar, ó, para frente positivo e para trás negativo. Aqui dá 25, menos AY é 0. Se eu jogar o AY para lá, dá 25. Então eu tenho que jogar 25 de cá, ó, para que isso daqui fique em equilíbrio. Olha lá, 25 de um lado, 25 do outro. E aqui, ó, a mesma coisa. Eu peguei todas as forças, coloquei um sentido delas. Isso daqui deu como resultado 5. Vou fazer certinho aqui, ó, só para vocês verem. Aqui dá menos 5, ó. Jogo menos 5 para lá, dá 5. 5 kilonewtons. Pessoal, vocês entenderam então que aqui a força de sustentação é de 5, porque essa força que está aqui, ó, que eu estou colocando para cima, ela não está atrapalhando o meu ponto, ela não está atrapalhando a minha viga. Essa aqui é uma força do bem, ó. Ela está ajudando a minha viga. Ela está jogando essa carga para cima. Então, em vez dela empurrar o objeto para baixo, esse 5 aqui acabou ajudando ela. Então, nossa Y aqui, ó, 5 kilonewtons. Depois eu já vou fazer agora aqui do momento, ó, e a gente finaliza essa aula aqui, só para não ficar muito corrido para vocês. Quanto que valeria o AX aqui, pessoal, na opinião de vocês? 8,66? 8,66, ó. Eu tenho uma força para cá de 8,66. Então eu tenho que ter uma outra força no sentido contrário também de 8,66, ó. Então essa minha força ela não vai ficar assim, ó, ela vai ficar ao contrário, ó. Oito vírgula 66 kilonewtons. E se vocês fossem calcular o momento, como que ele ficaria o momento nessa viga? Eu vou desenhar ela aqui de novo, ó, para a gente fazer o momento junto. Ó, a viga tá assim. Eu tenho aqui, ó, chegando uma força de 10 kilonewtons aqui, ó, a 1 metro. E eu tenho uma outra força aqui, ó, de 5 kilonewtons, também 1 metro. E uma outra força pequenininha aqui, de 8,66 kilonewtons. Para eu calcular o momento nesse ponto, ó, lembra como que a gente calculava o momento? Ó, momento no ponto A. A Pessoal, força aí precisa a distância, né? Bem, a distância é 2 metros. Até aí. ó, eu vou fazer um negocinho para vocês, mas na próxima aula eu vou explicar isso com mais detalhe. Vocês iriam fazer separado, porque quantas setas eu tenho aqui? 3. 3. Então vocês iriam calcular o momento da força de 10 newtons, ó, vezes a distância, que é 1, ó, 10 vezes 1. Isso aqui ia dar 10. Depois você iria fazer o momento da segunda seta, ó, essa aqui, ó, de 5. Então, o momento em relação ao ponto A da segunda força, ó. Segunda força vale 5. 5. Qual que é a distância até o ponto A? 2. Isso aqui daria 10. Vocês vão ver que agora eu vou encaixar tudo.
E tem mais uma seta aqui, ó, que é essa seta de 8,66. Ela também exige uma força. São 3 setas, são 3 forças gerando o momento no ponto A. Então eu venho aqui, ó, 8,66 vezes quanto, pessoal, esse 866? 0. 0, porque se eu colocar uma linha imaginária aqui, ó, qual que é a distância disso até o ponto A? É 0. Aí o que vocês fariam? Pelo que vocês já aprenderam nas aulas anteriores, mas eu vou treinar um pouquinho mais com vocês aqui. Aí, tirei. Aplicaria o sinal de horário e anti-horário Aplica. nos outros 2 momentos. Então vamos lá, como que ficaria esse sinal aqui, ó, esse primeiro? E esse segundo. Primeiro negativo, segundo positivo. Isso, esse está no sentido horário, esse está no sentido anti-horário. Então aqui menos e aqui mais. Aí você ia juntar menos 10 mais 10 mais 0, isso deu quanto? Deu 0. Você faria assim, não faria? Não era isso que a gente colocaria? Sim. Sim. Mas a partir de agora, pessoal, não quero nem que vocês entendam isso agora, mas eu vou mudar com vocês a forma de explicar isso, tá? Vocês vão aprender a fazer agora assim, ó. E não é difícil, é só para ficar um pouco mais fácil. E vocês vão entender por que eu tô fazendo isso, ó. Tá assim. A força tá vindo aqui, ó. Essa força é de 10. E essa outra força aqui, ó, ela é de 5. A outra lá eu nem vou colocar, porque vocês já viram que ela vai dar 0. Ah, vamos pôr aqui, ó, para fazer certinho, ó. Aqui dá 1 metro, aqui dá 1 metro. E eu quero determinar aqui agora, ó, qual que é o momento em relação a esse ponto que eu vou chamar de ponto A. Então, pessoal, vocês vão começar a brincar comigo agora de olhar para a seta. Então, você vai lá. O momento em relação ao ponto A é igual. Você vai fazer tudo junto. Você vai pegar a primeira força, ó, força vezes distância. Quanto que é essa distância? 1. E você já vai fazer direto qual é o sinal que você está utilizando. Como ela está girando no sentido horário, você já vai colocar um menos aqui, ó. Aí você não vai abrir uma segunda parte e fazer a força 2, você já vai fazer ela direto. Você vai vir aqui, ó, para a segunda força. 5 vezes a distância. Qual que é a distância dessa força até o ponto A? 2. Como ela está no sentido horário, anti-horário, ela é positiva. Você já põe um positivo aqui. Você vai juntando aquelas 3 parcelas que a gente fez tudo separado, passo por passo, você vai colocar numa linha só agora. E a terceira aqui, ó, força. Se eu jogar ela para cá, ó, dá positivo, vezes a distância, que é 0. Vocês vão ver que isso daqui vai dar menos 10 mais 0. Vai dar o mesmo resultado do anterior, que é 0. Pronto. Acabou. Então eu descobri qual que é o momento que está sendo gerado aqui. Eu descobri como que essas forças estão atuando. Mas agora para um minutinho, só para a gente finalizar a aula, eu prometo. E eu vou voltar nesse exercício porque eu sei que já ficou muita informação para quem tem dificuldade. Não se preocupa, não. Pessoal, presta atenção, eu preciso economizar. O que vocês acham que sai mais barato, tá? Um ponto móvel ou um engaste? Na opinião de vocês. Mais barato. Um ponto móvel? Um ponto móvel, um ponto fixo, um ponto móvel, um parafuso sai mais barato do que um engastamento. Eu fiz todos esses cálculos de proposital, eu fiz que acontecesse o seguinte, isso aqui desse um momento igual a 0, ó. O momento aqui deu 0. Momento deu 0. Se o momento deu 0, significa que eu não preciso de um engaste aqui. Eu estou jogando dinheiro fora, ó. Então, se eu não preciso de um engaste, eu posso substituir isso daqui por um ponto fixo. Eu posso colocar uma chapa parafusada, que essa chapa vai me atender muito melhor do que o engaste. Vocês estão começando a ligar os negócios aí ou tá fazendo muita bagunça? Tá fazendo sentido.
Isso, é isso que eu quero que vocês entendam, tá vendo? Tem que fazer sentido para vocês. Pessoal, eu vou enviar agora esse arquivo aqui. Quer ver? Vou compartilhar ele ali no grupo. Aqui. Compartilhei já. Tá lá no grupo de vocês já a resolução dessa aula de hoje, tá? E depois eu vou continuar. Se vocês quiserem quebrar a cabeça aí no final de semana e já tentar fazer um pouco e vendo o que vocês conseguem, tem um em triângulo que vocês ainda não vão conseguir. Pula ele. É só um que está em triângulo. Eu vou fazer ele na próxima aula, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficaram com alguma dúvida aqui? Baguncei muito a cabeça da rapaziada aí. Tá Qual que é amarrando. o, Pra mim tá tranquilo. qual que é o exercício que não dá para fazer? O do triângulo. Tem um Você sabe que triângulo aí. número que é? Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver. É a questão... Olha que tristeza, gente. Eu não numerei ela. Eu numerei errado. Dá uma olhada aí em cima da questão 11. Achou a questão 11? Ah, Sim. tá, achei. Na verdade, eu fiz uma cagada aqui, ó. Eu coloquei a questão 10, né? Aí, a 11 é... Deixa eu mostrar aqui para vocês entenderem. Ó, numera aqui para mim, pessoal. Fiz correndo, ó. Aqui é a questão 10. Deixa eu pegar aqui. Ó, aqui é a questão 10. Aqui seria, então, a questão 11. Aqui é 12, ó. Então, essa aqui, ó, ainda não dá para vocês fazerem. Por causa desse triângulo aqui, ó. Essa aqui seria a questão 13. Nossa, deu bastante, né? Eu não vi que eu tinha posto tudo isso. E aqui deu a 14, ó. Numera esse arquivo aí para mim certinho assim, ó. Que a partir da 10 aqui eu esqueci de numerar tudo, ó. Então aqui é a 11, esse pedaço. Essa do triângulo é a 12. Esse outro camarada vira 13 e esse aqui vira 14. Tem bastante exercício pra gente brincar a aula que vem aqui, ó. Então, pessoal, tenta fazer todos aí, menos a questão 12. Para a próxima aula, a gente só corrigir e eu poder ensinar os cálculos para vocês, beleza? Beleza. Então tá, pessoal, vamos descansar. Vamos fazer a meditação agora para dormir. Um abraço para todo mundo, viu? Fica com Deus, pessoal. Obrigado, Abraço, Juninho. Falou. Falou. Obrigado, falou. Vai precisar de terapia com umas aulas dessas.